Fala aí galera do Rota da Riqueza, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os 5 passos necessários para dar adeus às dívidas de uma vez por todas. E você pode muito bem pensar que a sua dívida é tão grande que ela se tornou impagável. E tá tudo bem, eu te respeito. Agora, se você acha que tem pelo menos 1% de chance de isso dar certo, assiste esse vídeo até o final que você vai entender que se executar esses 5 passos é plenamente possível de você quitar essas suas dívidas. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora. É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Aproveite e já ative o sininho para receber uma notificação por e-mail a cada novo vídeo que eu postar. E se você já é inscrito e curtiu o tema desse vídeo, deixe o seu like para o YouTube entender que esse assunto é relevante. E dessa maneira ele distribui esse conteúdo para muito mais pessoas que também querem alcançar a riqueza assim como você, beleza? Dívida é um negócio complicado. Além da gente ficar com o nome sujo na praça, o que já nos desmotiva bastante, isso acaba nos gerando um certo desconforto até emocional. A gente acaba ficando mais estressado, mais estressada, acaba descontando às vezes nas pessoas que mais ama e tem que ficar pensando muito bem nas escolhas e nas decisões que a gente vai tomar para não acabar se atolando ainda mais nas dívidas. Com isso você acaba deixando de fazer várias coisas que você gostaria justamente por falta de grana. E isso vai te desmotivando, porque você vê que tudo que você queria fazer você não consegue nem fazer a metade, né? E aí vai deixando os seus sonhos cada vez mais longe e você começa a desacreditar das coisas. Isso sem falar na questão familiar. A situação financeira, problemas financeiros, é a segunda maior causa de separações e divórcios no mundo. E quando a gente está passando por essas situações ruins mesmo, a gente acaba descontando na família e aí esse problema vira uma bola de neve negativa. Mas calma aí que isso tem solução e é para isso que eu estou fazendo justamente esse vídeo. Passo número 1 é aceitação. Você precisa aceitar. Na minha visão, esse é o passo principal. Esse é o que vai te levar mais longe. Você tem que aceitar que está numa situação ruim. Um exercício muito legal, embora você talvez ache que seja um pouco besta, é você olhar na frente do espelho, tá aqui o meu espelhinho, e olhar para você e dizer: eu estou endividado, eu estou endividada. Porque aí você assume, você pega essa energia que você realmente está passando por isso e você assume, você veste a camiseta. Você precisa aceitar que você não está numa situação normal, embora infelizmente seja comum no Brasil a gente se endividar. Você tem que aceitar e entender que você está numa enrascada e precisa sair dessa. Ao invés de ficar pensando assim, eu nem vou pensar nisso para não me estressar. O nome disso é autossabotagem e a autossabotagem só vai te levar mais para baixo. E você tem que entender que vai sim ter sacrifício. Ninguém disse que vai ser fácil. Eu também não vou dizer para você, vai ser difícil. Agora, eu tenho a maior certeza do mundo que vai valer muito a pena depois que passar. E para você nunca mais cair nessa, você tem que viver dentro do seu padrão de vida. Se você recebe um salário mínimo por mês, você tem que viver com isso ou buscar outras alternativas para aumentar a sua renda, como fazer rendas extras, por exemplo. E você ainda vai ter que fazer sobrar dinheiro para poder pagar a sua dívida. Se você quiser aprender a fazer justamente isso, assista esse vídeo aqui, mas só depois de terminar esse aqui, beleza? Não adianta você querer se comparar com aquele seu primo, com aquela sua prima, que tem um salário de 5 mil reais por mês. É muito provável que vocês dois não vão conseguir fazer as mesmas coisas. Talvez você não consiga assinar um pacote de televisão que tem um custo, o valor de 300 reais por mês. Mas você consegue fazer um plano familiar do Netflix, por exemplo, e pagar 10 reais por mês tendo acesso a muita coisa diferente. Você consegue aproveitar o seu tempo para ler livros, você consegue baixar vários livros na internet. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer, tem muita alternativa. Você só precisa elencar prioridades na sua vida. E essa é a única maneira de dar certo. E depois de passar por esse estágio mais desafiador, o negócio melhora. O segundo passo é liste as suas dívidas. Aqui no box de descrição desse vídeo eu deixei uma planilha prontinha para você, é só fazer um download e listar as suas dívidas. E a moral da história é o quê? É listar conforme o custo efetivo total, que nada mais é do que o juro do empréstimo, o juro da dívida, do financiamento, enfim, mais as tarifas que os bancos cobram, mais o seguro dessa dívida, independente do valor da dívida. Porque não adianta a gente olhar só o juro, a gente tem que olhar o custo efetivo total. Muitas vezes o que acontece? O banco cobra o juro de um financiamento, por exemplo, de 8% ao ano mais a TR. E aí, quando a gente for comparar com outro banco, o outro banco tem um juro de 8,5% mais TR.
Só que quem sabe esse primeiro banco que tem uma taxa de juro menor, ele pode cobrar mais como tarifa e mais de seguro dessa dívida. E no fim das contas, esse custo efetivo total pode ser bem maior do que o do outro. Então a gente tem que ter a noção de que tem que olhar o custo efetivo total, algo que dificilmente alguém explica isso pra gente. Em resumo, você tem que elencar na planilha essas suas dívidas por custo efetivo total, do maior para o menor, e independente do valor. Por quê? Justamente esse custo efetivo total é o que vai fazer a multiplicação da dívida, o que vai te deixar cada vez mais endividado. Então, independente do valor que você deva em cada tipo de dívida, você tem que pagar primeiro essa com o custo efetivo total maior. E aí, tendo clareza, sabendo, preenchendo essa planilha, você consegue enxergar quanto você realmente deve e quais são as suas dívidas e onde são as suas dívidas. Porque muitas vezes a gente está com a corda tão no pescoço, está tão afogado que a gente nem sabe todas as dívidas que tem. E aí, tendo clareza de tudo isso, a gente consegue traçar um plano de ação para quitar isso de uma vez por todas. E se você não tiver nenhum desses dados ou estiver faltando algum deles, dá uma ligada para a instituição financeira onde você pegou esse empréstimo, o banco ou a financeira, onde foi, e pede esses dados, eles têm o dever de te passar isso. Passo número 3, troque as suas dívidas. Pode parecer meio sem sentido eu trocar uma dívida por outra, mas tem total sentido, você vai entender agora. Infelizmente, 70% dos brasileiros são endividados. E desses 70%, 70% também têm dívidas de cheque especial ou cartão de crédito. Essas pessoas pagam 12% ou mais de juro ao mês, enquanto poderiam estar pagando 2%. E a gente pagar 6 vezes menos de juros. Faz sentido ou não faz? Então, se você está nessa situação, o que você tem que fazer? Eu sei que eu tenho a dívida no cheque especial ou cartão de crédito. Eu vou ter que ir nas instituições financeiras, nos bancos, nas financeiras e tentar conseguir um empréstimo, seja ele pessoal, seja ele consignado, mais barato. Aí eu vou fazer esse empréstimo, vou pegar o valor correspondente àquela minha dívida mais cara, vou pagar essa dívida mais cara e aí eu vou ter esse novo empréstimo muito mais barato para pagar. O que não vale é eu pegar esse dinheiro e gastar em outras coisas. Eu tenho que direcionar diretamente para quitar aquela minha dívida mais cara. Passo número 4, renegocie. A gente tem que perder essa vergonha que a gente tem de ir negociar, de ir pechinchar, como muitos dizem. Eu uso o termo negociar, porque a linguagem tem muita interferência naquilo que a gente pensa. Então a gente vai lá renegociar. A gente fez uma dívida, está complicado de pagar, eu já aceitei, já olhei no meu espelhinho, já disse para mim mesmo que eu estou endividado, então agora eu vou buscar, eu vou correr atrás para pagar minhas dívidas da melhor maneira possível. Então eu vou lá no banco ou na financeira onde eu peguei esses empréstimos, sejam eles os mais caros ou os mais baratos, e eu vou tentar alternativas de pagar essa minha dívida de uma maneira que fique melhor para mim. Ou seja, eu posso pedir para aumentar o número de parcelas, eu posso ir juntando dinheiro nesse meio tempo antes de ir lá e pedir para quitar esse empréstimo à vista com um desconto, aí eu tenho que correr atrás de alguma alternativa. Esse realmente é um desafio. Você tem que argumentar com o seu gerente de conta e usar o poder que você tem de persuasão. Antes pensa muito bem no que vai falar, você tem que argumentar para tentar conseguir ficar numa situação melhor. E é aquela lógica, o não você já tem, então você vai lá, no máximo o que vão dizer para você é não tem alternativa de renegociação, mas isso você já não teria se não tivesse nem saído de casa. Então a tentativa sempre é válida e os bancos sempre preferem receber algo do que não receber nada. Faz sentido, não faz? Porque querendo ou não, eles correm o risco de você não quitar essa dívida. Então é muito provável que você consiga uma renegociação que fique melhor para você. E o timing, o tempo ideal para a gente fazer isso é justamente durante as crises. E querendo ou não, o Brasil ainda não saiu da crise de forma propriamente dita. Teoricamente sim, porque a gente já teve um crescimento econômico em 2017, mas na prática o Brasil não engatou um crescimento econômico ainda. Então é justamente esse o período ideal para você ir lá renegociar e melhorar a sua vida. E o passo número 5 é simplesmente pague as suas dívidas. Agora que você já conseguiu renegociar, já conseguiu trocar suas dívidas, você vai voltar para aquela planilha, vai atualizar ela e aí você vai começar a pagar da que tem maior custo efetivo total para que tem menor até você exterminar com elas. E eu justamente reforço esse passo porque a gente tem que honrar com nossos compromissos. Eu fui lá, eu fiz a dívida, eu assinei o contrato, eu sabia o que estava em jogo, ou quem sabe eu assinei sem ler, o que já mostra um pouquinho da minha irresponsabilidade que eu tive. Então eu preciso fazer a minha parte. E você vai ver como é bom ultrapassar por esse obstáculo e você saber que você justamente fez isso, você conseguiu vencer essa barreira. E você vai sair mais forte dessa.
Isso é bom inclusive para sua própria autoestima. E aqui vai uma dica bônus. Se você ficou aqui até esse estágio do vídeo, quer dizer que você realmente está interessado em mudar a sua vida. Então você merece essa dica bônus. Se você fez tudo isso e não deu certo ainda, você não está conseguindo ter tração para pagar todas essas dívidas, ou se você quer acelerar esse processo de pagamento das dívidas para se livrar logo de tudo isso, a ideia é você fazer renda extra. Use o seu tempo livre para fazer algo diferente. O Bill Gates já dizia, e olha quem está falando, Bill Gates, a vida realmente não é fácil. Então venda objetos que você não usa mais em casa, eu aposto que tem coisa por aí. Dê aula ou consultoria de algo que você saiba. Quando você for viajar, você pode usar o aplicativo BlaBlaCar para dar carona para as pessoas e assim você divide a gasolina. Você consegue fazer alguns trabalhos, alguns serviços como freelancer, usando sites como workana.com. Você pode hospedar pets, cachorros e gatos pequenininhos na sua casa em dias que você não tem nada para fazer usando a plataforma do Dog Hero. Então tem muita coisa para fazer, eu comentei só algumas aqui. Assim você consegue se livrar logo dessas dívidas de uma vez por todas de uma forma muito mais rápida. Obviamente você vai ter que sair da zona de conforto, mas vai valer muito a pena. E a partir disso, controle o seu dinheiro, reforço novamente isso. Você tem que usar uma planilha para anotar todos os seus gastos. Seja uma planilha do Excel, seja um aplicativo, pode ser num caderninho mesmo. Eu mesmo comecei assim e dava muito certo. Mas use ela para você conseguir ter controle. O que geralmente acontece é, a gente recebe o salário, aí vai gastando, chega um certo dia do mês que a gente não tem mais dinheiro para absolutamente nada. Aí quando surge uma emergência ou outra, a gente não tem dinheiro guardado. E a gente acaba fazendo o quê? Pegando um empréstimo para conseguir suprir essa emergência que eu tenho agora. E aí isso acontece mais de uma vez e vai justamente tornando essa bola de neve das dívidas, que chega um momento que a gente não consegue mais sair dela. O controle é o foco, essa medida preventiva é o que vai te levar mais longe. E como você pode perceber, mudando simples hábitos você já consegue mudar de patamar. E a fórmula para sair da pindaíba é justamente essa: planejamento mais corte de gastos mais aumento de renda. Isso aí é o que vai te levar mais longe. Não é nada difícil se a gente olhar passo a passo e executar com comprometimento e disciplina. E aí, você gostou desse vídeo? Se curtiu, deixa o seu like aqui, não esquece de se inscrever e compartilha com seus amigos que estão precisando entender e conhecer esse passo a passo. Beleza, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.